Oremos então, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor, para participarmos da ceia, relembrarmos do amor de Cristo, do amor do Senhor que nos deu seu Filho amado a morrer por nós, e graças a Ele nós temos a vida eterna. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora, com o irmão Alessandro, o inspirando para que possamos aprender da tua palavra através do teu servo. Também te colocamos nas tuas mãos o seu Vicente, pai do PC, lá no hospital, que o Senhor esteja com os médicos e que tudo do bom, do melhor seja feito e realizado em prol do seu Vicente. Em nome de Jesus Cristo que a gente ora e agradece. Amém. Então, vamos lá. Boa noite a todos os irmãos. Grande satisfação poder tê-los aqui, né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 41, continuando a história de Gênesis. Vou colocar aqui o nosso slide. E aí a gente vai ver lá o sonho, né? Os sonhos enigmáticos do faraó, lá no capítulo 41. A gente vai ver, né, que tudo na vida daqueles que servem a Deus não acontecem por um acaso. Seja hoje na Nova Aliança, seja lá na época de José, no período patriarcal, quando Deus trabalha, nada acontece por um acaso, como a gente vai ver. Lembra lá, quando a gente estudou no capítulo 37, quando abre o capítulo 37, informa que ele tinha 17 anos e ele era o filho preferido, né? O filho da velhice de quem? De Jacó. E aí informa, né, do decorrer do capítulo 37, ele sonha, e aí o primeiro sonho, ele vai ver o quê? 12 feixes, cada um dos seus irmãos com um feixe, e o feixe dos seus irmãos se dobra, o dele fica em pé, e os feixes de trigo dos seus irmãos se dobram, se curvam diante dele. Aí, numa outra situação, já diante dos seus irmãos e diante do seu pai, ele também traz um outro sonho que ele teve, onde o sol, a lua, as estrelas se inclinavam também diante dele. Pelo fato de ele já ser o filho preferido do pai, como diz o próprio texto, os seus irmãos, lá no versículo 4 do capítulo 37, o odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente. E ainda mais depois desses sonhos, provavelmente essa situação, esse sentimento, essa ira, né, justamente fez com que eles pudessem se apartar ainda mais. Uma certa situação, eles estavam pastoreando ovelhas, e aí o seu pai, o que fez? Enviou José, né, para que ele pudesse ver aonde estavam seus irmãos, o que eles estavam fazendo, para saber notícias. E já com esse sentimento, lá no capítulo 37, já com esse sentimento de ódio em relação a ele, ao verem ele ao longe se aproximando, o que eles fizeram? Começaram a planejar o que iriam fazer com eles. Alguns queriam matá-lo. Um dos irmãos disse que não era para fazer isso. E aí sai, e o que eles fazem? Como a gente vê aqui no capítulo 37, 23 e 24, conforme o slide, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço. Aí um detalhe importante, o poço estava vazio e sem água. Então, dependendo da profundidade, das condições no qual era o poço, o que pode ter acontecido? Pode ser que ele tenha se machucado bastante ao ser lançado, né? Da parte de cima para dentro do poço, né? No qual não tinha água. E aí o que aconteceu? Após fazerem isso, eles se sentaram para comer. E aí, ao longe, eles enxergaram uma caravana de ismaelitas que estavam vindo, né? Lembra lá de Gileade, quando Jacó está vindo de Arã, e aí ele tem aquela visão dos anjos que estão acompanhando ele lá em Gileade. Então, eles estavam vindo desse conjunto de montanhas em direção ao Egito. E eles estavam carregados, os ismaelitas, a caravana, os camelos, estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. E eles estavam indo em direção ao Egito. E aí o que seus irmãos fizeram? Ao tirá-lo do poço, venderam o seu irmão por 20 peças de prata a esses ismaelitas. E o que os ismaelitas fizeram? Levaram ele para onde? Levaram ele para o Egito. Ao chegar no Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar.
o oficial do rei, e capitão do quê? E capitão da guarda. E aí a gente observa lá no capítulo 39, versículo 2, independente da situação que se encontrava quem? José, ele estava com quem estava com ele? O Senhor estava com José, de modo que Deus o fez o quê? Prosperar. O seu trabalho foi visto pelo Potifar. E aí o Potifar o trouxe para sua casa, ele começou a gerenciar, cuidar da casa de Potifar. Só que em razão de uma falsa denúncia por parte da esposa de Potifar, o que aconteceu com José? Ele foi lançado na prisão. E mesmo lá na prisão, a gente pode observar, lá no capítulo 39, versículo 23, que o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Chegaram 2 homens na cadeia, um, o copeiro do rei, o outro, o mordomo, né? O padeiro, perdão, um era o copeiro, o outro era o padeiro do faraó. E aí esses 2 homens tiveram 2 sonhos, cada um teve um sonho. O primeiro foi e colocou, né, para José para que ele pudesse interpretar. Então José vai dar a interpretação agradável, aí o outro se sentiu motivado, e o que ele fez? Ele foi lá e relatou o seu sonho. Esse, por sua vez, não era um sonho, não era a interpretação não era tão agradável. Os 2 foram soltos, né? Foram julgados. Um voltou para exercer as suas funções, que era o copeiro. O padeiro, por sua vez, ele foi o quê? Ele foi enforcado. José disse para esse, né, no caso o copeiro-chefe, para que ele pudesse lembrar dele quando ele estivesse desempenhando as suas funções lá diante do faraó. Só que aí, como a gente vai observar na nossa aula de hoje, capítulo 41, versículo 1, vamos abrir lá, capítulo 41, versículo 1, a gente vai observar, diz assim, versículo 1, passado 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele em pé junto ao Nilo. Um ponto que a gente vai observar depois dos fatos que ocorreram de José interpretar o sonho do padeiro e o sonho do copeiro-chefe ou copeiro do rei, o que aconteceu? O copeiro lembrou de José? Não. O copeiro esqueceu de José. Passaram-se 2 anos. 2 anos após a saída deles, após a execução lá do padeiro-chefe, após 2 anos, a gente pode ver que esse homem havia esquecido de quem? Havia se esquecido de José. E a gente vai perceber no nosso primeiro ponto que o faraó ele vai ter um sonho. E esse sonho vai mobilizar toda a corte. Por quê? Porque justamente ele vai querer ter o entendimento a respeito disso. E aí que vem um ponto importante para a nossa reflexão dentro daquilo que Deus promete. Não importa o tempo que passar. E aí vem uma informação importante para mim e para você, mas Deus nunca esquece de quem? Deus nunca esquece dos seus. Qual era a condição de José? Preso. Como o Claudemiro bem trabalhou na aula passada, ele fala no decorrer do capítulo 40 que ele não fez nada para que estivesse naquela condição. Mas talvez ele pensando que estava sozinho, desamparado, mas a gente vai ver que Deus estava com ele. Todos os momentos em que ele se encontrava naquela prisão. A mesma coisa é eu e você. Deus está sempre com aqueles que são seus, aqueles que buscam fazer a sua vontade. Olha um ponto importante antes de a gente entrar aqui no capítulo 41, eu gostaria de os irmãos vissem com uma forma de reflexão. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 15. Segura aqui capítulo 41. Vamos voltar lá atrás no capítulo 15, versículo 12 ao 14. Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 14. 12 ao 14. 15, 12 ao 14. Havia algo muito maior sendo planejado por Deus naquele momento.
Aqui, a gente estudando capítulo por capítulo, a gente está focado em quem? Em José, no futuro de José. José vai sair ou não vai sair da cadeia? O que, que Deus tem reservado para ele? Mas a gente vai ver que num contexto maior, Deus ele tem algo muito maior sendo planejado e sendo executado. Olha o que diz lá, Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 14. Alguém pode ler para a gente? Gênesis 15, 12 ao 14. Um de cada vez. Gênesis capítulo 15, 12 ao 14. Tá boa minha internet, eu posso ler, tá boa? Tá ouvindo, irmão. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Aí, Na Giovanni. quarta geração. Até aqui? Era até o 14, mas tranquilo. Não, tranquilo. Um ponto que a gente pode observar, Deus está falando com quem aqui? Essa promessa que Deus está fazendo, capítulo 15, ele está falando com quem? Com Jacó? Não. Com Isaac? Não. Ele está falando com quem? Com Abraão. Mais ou menos mais de 200 anos antes. Pode colocar aí, 200 e pouco anos antes. E Deus está reforçando, né, uma promessa futura para quem? Para Abraão. E isso que ele está falando para Abraão vai começar a se desenhar a partir de que momento na história da sua descendência? A partir desse momento aqui de José. Como a gente vai ver o decorrer da história, Deus, né, ele vai direcionar o povo, mas ele já está pensando, inclusive, no próprio livramento. De quem? Desse povo, como a gente vai estudar lá, depois agora de Gênesis, quando a gente começa a estudar o livro de Êxodo. Então, Deus tem tudo, o controle da história, o controle das situações, está na mão de quem? Minha e sua? Não, está na mão de Deus. O futuro de José, da sua família, dos seus familiares, está na mão de quem? Deles? De modo nenhum, está na mão do Senhor. Então, isso é importante para mim e para você. Precisamos confiar em quem? Em Deus. Deus sabe o melhor que é para mim e para cada um de nós. Vamos passando aqui. Então, o faraó, versículo 2, ele teve um sonho. Sonho este que ele estava em pé à beira do Nilo, versículo 2 ao versículo 7. Diz assim: do rio subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam o rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras, comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou o faraó. Versículo 6. 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto um sonho. E aí o que a gente vai poder observar? O faraó, ao dormir, ele vai ter um sonho. E um sonho em 2 etapas. Mas a gente vai perceber já já que faz parte de quantos sonhos? Um só. O primeiro e o segundo são o mesmo sonho, os mesmos elementos, as mesmas características descritas nos 2 sonhos fazem parte do mesmo significado. E aí vem uma questão importante para a gente levantar, versículo 8. O que foi que fez o faraó? Versículo 8. O que foi que fez o faraó? No dia seguinte. Mandou chamar os magos, né? Mandou chamar os magos, versículo 8. De manhã, achando ele com o espírito que? Espírito perturbado.
O sonho incomodou o faraó? Muito. Deixou ele pensativo? Com certeza. E fez com que ele fizesse o quê? Como a Nica bem colocou, e mandou chamar todos. Não, eu vou chamar alguns. Não, ele chamou todos. Ele queria ter à disposição todos os sábios, né? Que era um termo que eles usavam na corte para esses homens. Chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Agora, um detalhe importante. Com todo esse know-how, essa equipe grande, né? Qual foi o resultado? Ele conseguiu entender? Não, Não, ninguém conseguia ninguém. E interpretar. aí um detalhe importante descrito pelo autor de Gênesis. Mas ninguém foi capaz de quê? Ninguém foi capaz de interpretá-los. E aí é um ponto que a gente vai observar. Aí, então, quem é que vai lembrar? Uma certa pessoa vai lembrar de uma outra certa pessoa. Versículo 9, o copeiro-chefe vai lembrar de quem? Vai lembrar de José. José. Vai lembrar de José. Agora, será? Pensem comigo. Será que ele lembrou, ou será que foi por um acaso que ele lembrou de José? Não, Que não, foi Deus. Né? Experiência passada. justamente. Tudo o que acontece na vida é de acordo com o propósito de quem? De Deus. Deus. Ainda mais aqueles que estão sendo direcionados, né, no caminho que ele estabeleceu através da sua santa palavra, no caminho de acordo com a sua santa vontade. Deus, ele cuida dos seus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é de acordo com o tempo de quem? Do Senhor. E aí a gente pode observar como é que Deus ele tem o controle das situações. E a gente pode ver que o copeiro lembra. Olha o que ele vai dizer para o faraó. Alguém pode ler para a gente? Versículo 9 ao 13. Capítulo 41, versículo 9 ao 13. Um voluntário e uma voluntária. 9 ao 13. Ok. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembra-me hoje das minhas ofensas. E estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Olha só. Então, a situação que ocorreu com o faraó fez com que o copeiro pudesse lembrar de quem? De José. Opa! Eu lembrei, olha lá, e tanto é que olha o termo que ele usa no versículo 9. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Por quê? Porque lembra lá no capítulo 40, quando ele vai interpretar o sonho, e José deixa muito claro, lembra-te de mim, quando tu for restituído. Passaram-se 2 anos e ele esqueceu. Ele esqueceu. Mas a gente pode ver que Deus não esquece. Deus, ele está, né, no controle das situações. Também um versículo que me chama a atenção, no versículo 12, quando ele vai descrever, porque já que os sábios, ninguém foi capaz de interpretar, ou seja, ninguém teve a capacidade de interpretar, olha o que ele diz, versículo 12, contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E aí ele enfatiza no versículo 13, e como nos interpretou, assim mesmo se deu. Ou seja, da forma como ele trouxe, da forma como ele nos revelou, assim aconteceu. E aí, o faraó tendo uma ferramenta dessa à sua disposição, o que ele vai fazer? Não, deixa ele lá no cárcere. Se ele está lá preso, é porque alguma coisa ele fez. Alguém vai pensar, né? Mas de modo nenhum. E aí a gente entra no nosso segundo ponto,
O que fez o faraó ao ouvir o copeiro-chefe, versículo 14. Mandou chamar o homem. Mandou chamar Esse José. homem. Versículo 14. Chamar pressas. Justamente. Imediatamente, né? Vai imediatamente. Isso só mostra aquela expressão que a gente viu no versículo 8, de manhã, achando-se ele com o espírito o quê? Perturbado. O íntimo dele estava incomodado com aquele sonho. Isso não era uma questão de, não, depois de amanhã eu resolvo, semana que vem vai estar tudo bem. Não, ele queria resolver isso quanto antes. O copeiro lembrou, descreveu para ele o fato, e o que ele faz? Imediatamente. Então mandou chamar a José. E olha só o que foi, da forma como foi feito. E o fizeram sair à pressa. Não foi assim devagar, não. Vamos. E aí sai, barbearam José, mudaram, deram roupas para ele, trocaram as roupas, né? Apresentaram a ele diante do faraó, versículo 14. E aí um ponto que me chama a atenção é que o faraó, mediante o relato do copeiro-chefe, a gente vai ver já no versículo 15, ele vai atribuir a José a capacidade de interpretar os sonhos. Olha o que ele diz, versículo 15. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. Aí o faraó disse, opa, esse daí é o cara, esse que vai conseguir resolver essa questão. Só que veja, olha assim, a simplicidade de José diante da capacidade de Deus por meio dele. O que ele vai responder para o faraó? Versículo 16. Ele diz, isso não está em mim, está em Deus, né? Ele fala, ele reconhece, né, que é Deus que está nele. Dona Giovina, esse que é o ponto. Esse que é o detalhe importante. Mas Deus dará resposta favorável a quem? A Faraó. Ou seja, se ele fosse um homem qualquer, ele poderia, um homem que não tem Deus na sua vida, ele ia dizer, não, encher o peito, disse, pode jogar bola, Faraó, que eu vou e faço gol. Não, ele disse, essa capacidade não é minha. Essa resposta vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus. E aí você imagina, o faraó na cultura egípcia, para o povo, ele era considerado um deus. Ele era considerado um deus. E o povo egípcio tinha uma ligação muito próxima, mais próxima mesma de quem? Dos seus deuses. Se uma lavoura ela fosse contaminada, isso para um egípcio ia ter uma clareza de que, opa, a gente fez alguma coisa de errado, a gente não prestou um sacrifício adequado, né? A gente foi infiel, está acontecendo alguma coisa, porque nós não estamos adorando, nos devotando a quem? Aquele determinado Deus que cuida, por exemplo, da agricultura. Então, eles iam atribuir isso ao quê? No relacionamento entre eles e os seus deuses. Já imaginou o faraó ouvindo desse homem, que não é ele que interpreta, mas é o Deus no qual ele serve? Então, olha o ponto que José está trabalhando. Ele está tirando o foco dele, colocando o foco para quem? Para Deus. Para que o faraó, ao ver o que ele vai ver, ele possa ver através de José, mas que ele saiba que é a manifestação do poder de quem? Do Deus de José. Não do Deus do Egito, não de um dos deuses do Egito, mas do Deus de José. Olha só a importância disso, como a gente vai perceber. E José vai deixar isso claro, vai deixar isso muito claro para quem? Para o próprio faraó. E aí no versículo 17 e 24, como a gente já leu, eu não vou entrar nesse mérito porque eu quero enfatizar mais para frente, o faraó, então, ele vai lá e declara o sonho.
versículo 17, só o versículo 17. Então contou Faraó a José: no meu sonho, eu estava de pé na margem do Nilo, e aí aquilo que a gente já leu lá do versículo 2 ao versículo 7. E aí ele começa a relatar o quê? Relatar o sonho. E olha o que José vai dizer para ele, versículo 25. Após a descrição, né? Após o Faraó descrever, né, o sonho, olha o que José vai dizer para ele, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho do Faraó é apenas um. Foi 2 etapas, mas é o mesmo sonho. A primeira parte é a mesma da segunda, usando os elementos, mudando os elementos, as figuras, mas a gente pode ver 7, 7, 7, então ele vai trabalhar, né, com o mesmo significado, como a gente vai ver já já. E aí, uma palavra que me chama a atenção, você vai ler comigo lá no versículo 27, no capítulo 25, desculpem, capítulo 41, versículo 25, na segunda parte, ele diz assim: Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Versículo 28, finalzinho do 28. Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Lá no versículo 32, na segunda parte. Versículo 32, na segunda parte. A coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. E aí que vem um ponto importante. De quem é a responsabilidade da revelação dada ao Faraó? Quem foi que deu ao Faraó essa revelação? Deus. 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 E um ponto que a gente vai observar, que Deus ele faz questão de manifestar isso para quem? Para o Faraó. E José, ao interpretar, vai deixar claro ao Faraó que Deus, esse no qual está revelando o sentido, o significado para ele, o Faraó, é ele que vai realizar. Um ponto que me chamou a atenção lá no versículo 32, quando ele diz: a coisa é estabelecida por quem? Por Deus. E Deus se apressa em fazer. O Faraó não estava agoniado para tentar descobrir qual é o significado? Deus também não vai perder tempo em cumprir aquilo que ele está dizendo para quem? Para o Faraó. Então, o Faraó, ao ouvir o significado, o seu ouvido precisa estar atento àquilo que está sendo descrito. Para quem? Para ele. Fala, Davi. A gente observa aí na história de José a humildade dele, né? Então, ele não colocava para si, né, aquele conhecimento todo que ele tinha. Ele não colocava isso para si, né? E a humildade dele era grande, que ele se colocava como servo. E tudo que estava assim, acontecia, o que seria revelado, era da vontade de Deus. Então, ele colocava Deus em primeiro lugar. Isso mostra para a gente, né, dá um exemplo, de que mesmo a gente se esforçando e dedicando, tudo vem de Deus, né? Nosso conhecimento, né, tudo isso vem de Deus. Então, a gente tem que ter a humildade sempre de reconhecer o poder de Deus na nossa vida, que sem Ele nada somos, né, e dependemos dele, entendeu? A nossa vida depende dele, entendeu? Então, todo o nosso talento, todo o nosso conhecimento que a gente adquire é para servir ao Senhor pela vontade dele. Amém. Obrigado, Davi. Giovanni. Eu corroboro o que o irmão Davi falou. No 40, então, nós vimos que Deus deu a revelação do destino do copeiro e do padeiro para eles, e Deus deu a interpretação dos sonhos para José passar o resultado da revelação ao copeiro e padeiro. E aqui no 41 nós estamos vendo que Deus deu a revelação do futuro para o Faraó, mas deu o poder de interpretação, a interpretação para José interpretar através de Deus o que Deus revelou ao Faraó. É isso? Sim.
E é como a gente vai perceber, dentro daquilo que o Davi comentou, a gente vai ver José fazendo o quê? Ele revelando a interpretação ao faraó. Observem comigo lá o versículo 29 e versículo 29 ao 31. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Versículo 30. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E aí o que a gente pode perceber, lembra? Quando você relê o sonho do faraó, perceba que, por exemplo, quando as vacas magras, elas vão comer, elas comem as vacas gordas, elas continuam magras. Elas não vão ficar com aparência assim de cheias, cevadas, não. Elas vão continuar magras. E aí é esse ponto que Deus, por meio de José, está revelando ao faraó. A fartura nos primeiros 7 anos vai ser grande, mas a escassez, por sua vez, quando vier, ela vai ser tão grave, mas tão grave, que as pessoas irão esquecer do quê? Elas vão esquecer do tempo de fartura. Só para você entender como que vai ser difícil. Como que será difícil esse momento de quê? Esse momento de escassez. E aí vem um ponto que também chama a atenção, que Deus, além de dar revelação a respeito do sonho, do significado do sonho, olha só o que Deus também vai fazer por meio de José. Ele vai recomendar, ele vai fazer recomendações a quem? Ao faraó. Versículo 33 ao 36, vamos lá acompanhar um de cada vez. Versículo 33. Qual é a recomendação que a gente pode observar de Deus para o faraó? Primeira recomendação, 33. Para ele escolher um homem, né? E qual será a característica desse homem, Lica? Ajuizado, sábio. Isso. Versículo 33, então a gente vê Deus recomendando ao faraó que ele escolha um homem ajuizado e sábio. Ok. Versículo 34, ele faz 2 recomendações. Primeira, qual é a primeira recomendação? Botar governadores na terra. Isso, ele vai colocar o quê? Administradores, né? Ou aqueles que possam gerenciar a colheita. Porque, lembra, vão ser 7 anos de abundância. Só que os 7 anos de escassez vai ser tão escasso, mas tão escasso, que o povo vai esquecer os 7 anos de fartura. Já imaginou? Então, o que é preciso fazer? Ter homens que possam gerenciar o quê? A colheita. A colheita, né? Isso. E a segunda parte do 34, qual é a outra recomendação dentro do 34 que ele faz? Além dos administradores sobre a colheita. Tomar a quinta parte da produção. A quinta parte, 20% da produção dos frutos da terra precisavam ser o quê? Guardados, estocados. Então, eles precisavam ser estocados. Por quê? Porque eles iam precisar isso no futuro. Um futuro breve, né? E aí, se eles precisavam estar prontos. Diga, Lica, uma pergunta, um comentário? Não, só um comentáriozinho. É como hoje, né? No dia de hoje. Muitas pessoas, quando estão com um problema, ou alguma dificuldade, ou alguma doença, pede para Deus, ora para Deus, pedindo para solucionar aquele problema, e depois esquece, né? Esquece de agradecer a Deus e... Então, a mesma coisa, né? Eu estava vendo essa parte aí, a mesma coisa, porque o povo esqueceu 7 anos, né? E hoje em dia acontece isso também. Obrigada. Isso, a gente vai ver, né? Tanto é que Deus já descreve, aí, né? Sandro. Pode falar, dona Giovina. Essas 2 palavras aí, ajuizados e sábio, né? Ele mandou 2 características importantes para esse homem que ele ia colocar para cuidar das coisas. Né?
Isso. Um ponto também dentro disso que a senhora falou, dona Giovina, o primeiro, quando ele faz a citação, é um homem. Então, significa que vai ter um, e esse que for escolhido vai nomear outros, né? E a gente vai ver já na outra opção, porque lá no versículo 35, que além de escolher um homem ajuizado e sábio, além de ele colocar administradores sobre a colheita, além de ele separar o quinto dos frutos da terra, isso ia envolver quem? Só uma parte do Egito? Só uma parte do Egito? Não, toda. Não, toda. Toda. Então, ia haver uma mobilização em todo o Egito. Ou seja, toda a terra pronta para plantação, ela precisava ser usada no decorrer desses 7 anos. Por quê? Quanto maior a produção, maior vai ser para poder armazenar, né? Para durar os 7 né? anos, né? Justamente. Então, quanto mais eles aproveitarem em termos de plantação, maior vai ser o contingente, né? A quantidade daquilo que eles vão poder estocar, ou seja, guardar. Para isso, o que era necessário fazer? Mobilizar todo o Egito. Tanto é que no versículo 35 ele diz: ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder do faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Ou seja, toda a cidade que ficava debaixo do poder do faraó precisava ser utilizada para quê? Para justamente coletar, para plantar e servir de quê? Para que elas pudessem guardar mantimentos para o quê? Para o momento da seca. Os 7 anos de fome que vinha, né? Justamente. E aí a recomendação, né? Cada uma delas é colocada, e observe, do versículo 37 ao 44, o faraó, então, vai nomear o homem certo para gerenciar quem? Essa grande tarefa. Ao ouvir a revelação de Deus, ao ouvir a recomendação de Deus, por meio dos versículos que a gente acabou de ler, 33 ao 36. Aí agora a gente vai observar o quê? A recomendação, ou seja, a nomeação do homem certo para gerenciar isso. Vamos ler aqui, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse o Faraó a seus oficiais. Agora, note bem, o Faraó, com as palavras que ele vai dizer aqui no versículo 38, ele, de certa forma, ele vai estar desafiando os nobres, a corte. Perceba bem no que ele vai dizer. Disse o Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Então, ele indaga a corte, ele indaga os oficiais. E entenda oficiais. Quem seriam esses oficiais? Boa parte desses oficiais seriam aqueles magos e sábios que estavam aonde? Lá no versículo 8, quando ele chama para saber, para interpretar o sonho. E aí, provavelmente, olhando para esses homens, né, muitos deles austeros, assim, pela posição que eles ocupavam na corte, achando que talvez algum deles pudesse o quê? Exercer essa função de responsabilidade diante do povo, diante do faraó. E aí o faraó pergunta: porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que esse que vai ser escolhido, nele há o quê? A intercessão de quem? Sabe como é. De Deus. Deus, ele age através de quem? Através desse homem. 39. Depois disse ao faraó: visto que Deus te fez saber tudo isso, e olha lá as palavras do faraó: ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Ou seja, é você. É você. Você é aquele... está falando para José, né? José, sim, senhora. Para José. Para José. E ele continua: não há outro ou ninguém tão sábio quanto tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá
todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Sentado no trono, era só o único momento em que o faraó mandava mais do que quem? Mais do que José. Olha só a importância dele. Então, Faraó reconhece que esse homem tem o Espírito de Deus. Ele só é maior no trono, mas... Justamente. Por quê? Porque ele reconhece, por isso que um ponto importante, por isso que eu enfatizei para os irmãos, na hora em que José, o faraó disse, olha, me falaram a teu respeito, que mediante aquilo que tu revelou nos sonhos, tu podes interpretar. Aí José disse, não, isso não vem de mim. Deus vai fazer, Deus vai dar a resposta favorável ao faraó. Ele está dizendo que vem de onde? Vem de Deus. Então, toda a condição do faraó, né, colocar essa responsabilidade sobre José, ele está fazendo isso graças à ação de quem? Graças à ação de Deus. Graças à ação de Deus. E aí vem um ponto, como o Davi comentou, eu e você, como trazendo para o contexto da Nova Aliança, eu e você, no contexto da Nova Aliança, recebemos de Deus os dons. Nós temos talentos que já nascemos e temos os dons. Precisamos trabalhar, seja os dons, seja os nossos talentos, na propagação, na edificação, no fortalecimento e no crescimento de quem? Da Igreja do Senhor. José, né, ele trabalhou aquilo que ele tinha nesse momento para honra e glória de quem? De Deus. Nós precisamos atuar justamente com esse objetivo. Não para que, mas aí eu tenho o dom de ensino, eu tenho o dom de pregação, o dom de evangelismo. Isso não é para o nosso engrandecimento de modo nenhum. Entenda, né? Eu entendo da seguinte forma, e precisamos entender também que quanto maior a nossa responsabilidade, quanto assim, mais temos na questão do ensino. O irmão ensina bem, ok. Isso aumenta a nossa responsabilidade diante dos nossos irmãos, diante da igreja e diante daqueles que não conhecem a vontade do Senhor. Isso mostra que precisamos nos esmerar e nos prepararmos, mas também precisamos fazer para que todos, né, possam dar honra e glória a quem? A nós, de modo nenhum, ao Senhor. Por quê? Porque esse é o talento que ele nos deu. Esse é o talento que ele nos concedeu para poder edificar e fortalecer a quem? A sua igreja. Diga, Davi. José é uma das histórias da Bíblia onde a gente observa a construção de um grande líder. Tudo começou na sua educação, na sua base, no seu preparo, né? A sua criação, o seu pai passando conhecimento, né, técnico, né, de leitura, de numeração, né, e também passando o amor a Deus, a fidelidade, a fé. Então, tudo isso foi passado para o filho dele. Ele saiu muito jovem, 17 anos, mas com a base, né, uma base de educação do seu filho. Aí a gente vê a qualidade da educação que Jacó passou para o seu filho, né, o resultado do trabalho dele, dos conselhos, das orientações, né, do conhecimento técnico que ele passou ao filho dele. Depois dessa fase, José foi, pelas mãos de Deus, foi levado para a casa de Potifar, onde ele teve seu estágio como administrador. Então, Deus foi conduzindo, foi construindo a vida de José para ele se tornar um governante. E agora chegou o momento, mas teve toda uma preparação, né? Ele virou um administrador na casa de Potifar, aprendeu muitas coisas, né? E aí, pela vontade de Deus e no momento certo, ele veio a se tornar governador do Egito. Tudo guiado por Deus. E José sabia disso. E os méritos, tudo, era colocado para o Senhor, porque ele sabia que durante todo esse momento, era Deus agindo na vida dele, cuidando dele, preparando ele. E, inclusive, ele passando por momentos difíceis de privações, de provações, aonde ele mostrou a sua fidelidade ao Senhor, a sua confiança, a sua fé, a sua perseverança.
Às vezes, a gente quer desistir pelo meio do caminho, por causa de uma briga, por causa de uma situação que viu, porque não gosta de fulano, entendeu? Ou porque está passando por problemas financeiros, ou porque está passando por algum problema familiar, e muitas vezes desistimos no caminho. E a gente observa como Deus ele é poderoso. José foi vendido como mercadoria, chegou no Egito com status de escravo, mas Deus fez ele governador do Egito. Assim como Deus ele agiu na vida de José, ele pode agir na minha vida e na sua vida. Mesmo que você ache que não tem saída, né? Por momentos mais difíceis que você esteja passando, mas quem está conduzindo é o Senhor. E a gente tem que sempre depositar a nossa esperança no Senhor, porque no seu devido tempo ele vai agir. E muitas vezes o sofrimento é para a gente crescer como um homem, né? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Sim. E as tarefas mais simples, né? As tarefas mais simples dentro do corpo, dentro da igreja, nos ajudam nesse amadurecimento. Cadê a tia Ivaneide? O Giovanni estava perguntando, né, da parentela. Aí eu falei que a tia Ivaneide, ela é tia do coração e do espírito, né? Por quê? Que quando eu era garoto, ela já coordenava a escola bíblica das crianças. 7 anos depois que eu saí da sala das crianças, tinha 19 anos, eu comecei a dar aula para eu poder conseguir trabalhar conforme eu tenho trabalhado com vocês, com outros irmãos, com a igreja. Eu comecei lá na sala das crianças, dando aula para crianças de 8 a 10 anos, depois de 10 a 12, durante 6 anos. Porque e aí que me ajudou a trabalhar essa dinâmica de poder ensinar. Por quê? E aí a gente vai. E às vezes a gente pensa, crianças, não, eu quero começar no púlpito. Não, a gente precisa começar da base. Porque ao conhecer a base, como eu tive na base quando eu tinha 7 anos de idade, pude também contribuir nessa forma. E é algo tão magnífico, é algo tão maravilhoso poder servir. Aí imagina como eu aprendi. Se a gente consegue, na sala das crianças, captar a atenção dando aula para uma criança, quando a gente vai dar aula para um adulto, né, é muito mais simples. Então, por quê? Porque começa na base. Isso ajuda muito na questão da ilustração, da dinâmica. Então, isso, para mim, assim, falando em termos pessoais, me ajudou bastante. Talvez alguém pode pensar, não, mas eu quero o púlpito. Ok, mas se a gente fizer a parte mais simples, a gente pode ver que Deus também vai trabalhar da mesma maneira, nos ajudar no nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Diga, Lica. Só reforçando isso que tu falaste, é como a Ivaneide sempre a gente conversa, né? Nós trabalhamos com a base, né? Como você está falando, a criança é a base de tudo. A gente olha para o púlpito, vê você, vê outros tirando os cânticos, ou fazendo a ceia, ou a oferta. Então, isso aí são os frutos, né? Já são os frutos. Só isso, obrigada. Obrigado. E é de fato, a gente pode, se a tia Vaneide fosse contar aqui o Davi, a Ana, a Sara, o Natan, né? A gente tem uma base considerável de irmãos que começaram lá embaixo, assim, desde da escola dominical, e aí vem crescendo, se desenvolvendo, ensinando adolescentes, jovens e tudo mais, né? Então, isso é muito importante. O papel de Jacó foi importante, mas o papel de Deus, ao José deixar Deus trabalhar na sua vida, foi fundamental. E precisamos também trabalhar da mesma maneira. Continuando. Então, o faraó, versículo 40, só para a gente finalizar, eu vou deixar aqui o 45 para a gente vai já chegar aqui. 41. Disse mais o faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, versículo 42, então tirou o faraó o seu anel de sinete, ou seja, ele tirou o anel que era José, ao usar aquele anel do faraó, o sinete real, ele era portador do selo real. Qualquer documento no Egito, ele poderia colocar o selo, como sendo o selo do faraó. Para que ele pudesse fazer todo esse planejamento, ele precisava de recurso financeiro para construir aonde eles iam guardar as reservas de cereais, de alimento, ele precisava de recurso. E ele ia usar o recurso de onde? Do faraó. E o faraó, para tirar esse anel do dedo dele e colocar na mão
de José mostrava que ele tinha uma grande confiança, né? E que ele sabia que esse homem ia usar com sensatez, com sabedoria, de maneira estratégica e objetiva, o quê? Aquele símbolo de autoridade. Ele também dá a José, versículo 42, roupas de linho, mostrando justamente o quê? A questão que agora, como oficial da corte, ele precisava se vestir de acordo. Um outro ponto também que ele coloca sobre o seu pescoço um colar de ouro. É uma representação de um presente de alta honra. Ele não era qualquer um mais. Ele não era preso da casa de Potifar. Ele não era escravo de Potifar. Agora ele era alguém que estava sendo honrado ou recebendo uma alta honra. Não de qualquer pessoa do Egito, mas do próprio faraó. Diga, irmão João. Ô, irmão Alessandro, por gentileza, voltando aí no 41:34, eu não entendi quando você falou que retinha uma parte e que era 20%, por favor. É a quinta parte. Versículo 34, ele diz, tome a quinta parte de dos frutos da terra. É como se ele pegasse 20%, pegasse o montante e dividisse em 5%. Aquela quinta parte ele ia destinar para estocar, visando... como se estivesse pegando 100% e dividindo por 5. Aí dá 20%. Que seria a quinta parte. Tranquilo, irmão João? Tranquilo, irmão João? Tudo bem, tranquilo, entendido, okay. Obrigado. Graças a Deus. Vamos lá. E aí, versículo 43. Fê-lo subir no carro, ou seja, ele subiu no segundo carro do faraó, e aí haviam pessoas clamando. O carro ia passando e provavelmente arautos clamavam o quê? Inclinai-vos, inclinai-vos, para que quando José passasse diante do povo, o povo pudesse o quê? Se ajoelhar, se inclinar diante de quem? Diante de José. Uma forma como o faraó fazendo com que o povo do Egito reconhecesse também a autoridade de José, a partir daquele momento. Então, onde ele passasse, as pessoas iam reconhecer a autoridade, né? E aqui o faraó está fazendo uma formalização. Um outro ponto, versículo 44. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, contudo, se a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé. Aqui, ele está usando uma figura de linguagem que representa a ideia de que o povo ou as pessoas não vão ter algum tipo de ato, ou seja, alguma ação importante, sem autorização de quem? Sem autorização de José. Sem autorização de José. Se não tiver autorização dele, não é para fazer. Então, o faraó está munindo, né, o José de toda a autoridade aonde? No Egito. E aí, como um certo comentarista diz, a cereja do bolo na nomeação de José, já que ele tem um alto cargo, né? Depois do faraó, é José, o que ele vai fazer? Ele vai fechar como presente. E aí ele vai conceder a José o quê? Uma esposa. Ele não pode ser um alto oficial na corte do rei e ser solteiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conceder uma esposa. Versículo 45. E chamou ele de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de o chamado Deus Sol. E era um dos maiores templos que havia lá no Egito. Provavelmente, não só como sacerdote, mas esse homem também ele tinha um alto, assim, como eu posso dizer assim, ele tinha um status bem alto dentro da sociedade egípcia. Então, para José, uma esposa à altura, não era para qualquer uma, mas era uma esposa à altura do cargo que ele estava desempenhando aonde? No Egito. Até nisso, o faraó pensou. E aí, um ponto que a gente vai ver, né, versículo 45, ele vai andar, versículo 46 a 49, ele vai andar por todo o Egito,
e ele vai ajuntar muitíssimo, né? E ajuntou muitíssimo que produziu a terra. Deus abençoou de tal forma, e José, aproveitando, né, nesse sentido, também providenciou o quanto possível todas as condições para que o Egito pudesse estocar toda essa produção, né, agrícola, para que eles pudessem, no período de seca, poder realmente ter todas as condições. Porque a gente vai ver, já no finalzinho do 41, que não foi só o Egito que passou necessidade, não foi só o Egito que teve seca. Por isso, eles precisavam ter uma condição assim de abundância para que eles pudessem atender às suas necessidades e à demanda daqueles outros povos que lá moravam, ali próximo. Diga, Giovanni. A gente estava vendo até aqui que Deus ia escolhendo as esposas para os homens da tribo de Israel, né? Uhum. E nós vimos lá que da descendência de Jesus, que é Judá, veio a Tamar. Tamar não era do povo até então escolhido por Deus, né? E agora nós vemos também aqui essa esposa de José. Mesmo assim, Deus vai abençoando essas uniões, correto ou não? Sim. Ele trabalhou com Abraão, né? Trabalhou com Isaac. O próprio Abraão, a gente pode ver que foi um ponto de partida do próprio Abraão, né? Uma iniciativa de Abraão em relação a Isaac. Jacó e Esaú já não houve essa preocupação por parte de Isaac. De Jacó para os seus filhos também já não houve essa questão, né? E aí a gente pode ver, e uma lição que a gente tem tirado, né, Giovanni, desde quando a gente começou a estudar, independente das ações dos homens, né? Deus, ele está por detrás, assim, ajudando, abençoando, porque ele está pensando em algo maior. Como a gente viu, por exemplo, aqui no começo do capítulo 41, né? A gente está vendo a história de José, mas Deus está pensando naquilo que ele falou há mais de 200 anos para Abraão. E aí, olhando para o futuro, ele está pensando em Jesus, ou seja, ele está pensando em cada um de nós, né? Na nossa salvação como gentios. Então, é um ponto bem importante. Obrigado, mano. Para a gente finalizar, no nosso terceiro ponto, versículos 50 ao 52, o terceiro ponto, como a gente vai observar, os filhos de José e a provisão no tempo da fome. 50 ao 52, a gente vai ver os chamados filhos de José. Diz assim, versículo 50, antes de chegar a fome, nasceram os 2 filhos a José, dos quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. 52, ao segundo chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E aí é um ponto bem interessante para a gente poder refletir, porque ele, ao colocar o nome do primogênito Manassés, perceba bem, Deus me fez esquecer. Então, isso mostra que, nesse momento, o coração de José, nessa situação, ele, ao ver a ação de Deus na sua vida, o seu coração não amargava a decepção e os sofrimentos, né? Pelos seus irmãos terem agido ou terem vendido ele como o quê? Como escravo. Tanto é que ele diz, Deus me fez esquecer. Ou seja, aquela situação para ele, claro, nem ele imagina o que vai acontecer, mas nesse momento ele está deixando claro, por meio do primeiro filho, que Deus havia o quê? Ajudado ele a esquecer aquilo que ele havia passado. E o segundo, ele vai fazer um trocadilho, né? Com os 7 anos, lembra? Versículo 50, tá? Antes de começar os tempos de fome, né? Ele tem os 2 filhos, ou seja, ambos nasceram nesse período do quê? Da fartura, da produção, do período de frutos no Egito. E aí ele usa um trocadilho para o segundo, quando ele diz, o chama de Efraim, e diz, Deus me fez próspero, ou Deus me fez frutífero, ou seja, dar frutos, né? Conceder frutos. E aí, versículo 53 ao 57,
vão começar os 7 anos de fome. Aí eu vou ler e aí abro para os irmãos para comentários ou perguntas que venham a ter nessa parte final. Diz assim, 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E o Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E aí vem justamente a urgência de Deus e a revelação de Deus através de José para que o povo do Egito pudesse ser o quê? Ser aquela base usada por Deus para que as pessoas, sejam os próprios egípcios, como as nações que moravam ali próximo, pudessem fazer o quê? Pudessem usufruir dessa provisão dada a Deus a quem? Ao Egito. Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar com a oração final? Tranquilo? Graças a Deus. Então, agradecer a presença dos irmãos. Muito obrigado pelo privilégio de poder servi-los. E agradecer àqueles que têm acompanhado pelo YouTube, né? Têm divulgado, né? Eu estava até falando com o Claudemiro no culto hoje pela manhã, que a aula dele na domingo passado teve um bom número de visualizações, né? Isso mostra que a gente tem procurado fazer a nossa parte e divulgar, e cada um dos irmãos que tem ensinado tem dado o seu melhor, e que a gente possa, né, fazer sempre isso, em termos da edificação, visando o objetivo de fortalecer a cada um de nós e aprender com aquilo que o livro de Gênesis tem nos ensinado, né? Para que a gente possa trazer essas lições práticas e colocarmos no nosso dia a dia. Passar a palavra para o Renato, então, para a gente finalizar com a nossa oração final. Ok. Alguém manda aí um abraço para o Barbosa, hein, que eu senti a falta dele aqui. Vou mandar, manda mensagem pegando no pé dele. Ele só entra aqui com vocês, hein? Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças te damos sempre. Obrigado por mais esse domingo, primeiro dia da semana, pelos cultos de adorações que foram ministrados ao Senhor. Espero que esteja tudo feito de acordo com a tua vontade e que o seu nome tenha sido glorificado. Abençoa cada um que esteve aqui, dispôs seu tempo para aprender mais do Senhor, para pôr em prática. Obrigado pelo bom professor que o Senhor está nos dando para ministrar essas aulas. Abençoa os que estão acamados, cada um na sua condição. Que teus ouvidos estejam abertos sempre às nossas orações, Pai. Temos que clamar. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Nos ajude, Pai, me dê uma boa noite de sono, um resto aqui de confraternização. Sempre agradecidos, estaremos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Renato. Obrigado, irmão. Obrigado, Amém. Boa noite, aula irmãos. muito maravilhosa. Boa noite, irmão. Muito edificante. Obrigado, senhor, pelo estudo. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Geisa. Amanhã tem mais. Sérgio. O Sejão está quieto, Renato, hein? Boa noite, O Sejão está quieto. Acho que a Zila deu um corretinho nele. Está quieto. Boa noite, Dona Luísa. Davi. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Boa noite, Claudemiro. Todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Irmão Mindo. Boa noite. Geisa. Boa noite. Chaves, boa noite. Boa noite. Obrigado, Sandro. Muito linda Graças a aula, Deus. muito edificante. Seu Chaves, boa noite.